Foi um massacre. O Flamengo venceu e convenceu. Todos aqui no Linha de Passe estão convencidos do potencial do Mengão. Cara, o Mengão tá jogando demais, tá de parabéns. 4-0, 2 de Pedro. O Pedro vai pra Copa ainda, hein? Bora conferir aqui tudo sobre esse jogaço. Os créditos à ESPN Brasil, link abaixo pra conferir. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, é importante para elevar o canal e ajuda demais, eu lhe peço. E a torcida do Flamengo tá empolgada, né, Jailson? Porque realmente é uma sequência só de crescimento jogo a jogo desse Flamengo e cada vez mais a linha de frente do Flamengo cada vez mais entrosada, as coisas cada vez mais dando certo. E o 4-0 ficou barato, porque em dado momento do segundo tempo ali até parecia assim, contra a vontade do Leonardo Jardim, o time deu uma segurada, né, Jailson? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, Mário, André, Jean, boa noite aos fãs de esporte também. Assim, poucas vezes, sinceramente, eu vi o Flamengo com tanta facilidade de jogar futebol como foi nessa noite. No meio campo do Atlético, a gente faz o Sport Center, né? O Felipe geralmente fala com a gente, Felipe é o nosso editor-chefe, torcedor do Atlético, e ele fala pra gente a questão dos volantes do Galo. Pra mim hoje ficou escancarado. O Flamengo teve muita facilidade, 3 toques na bola, muitas vezes, 2 toques. O Arrascaeta com muita liberdade de dominar a bola numa região muito perigosa. A gente falou algumas vezes ali na redação como ele estava com facilidade de dominar a bola na intermediária, sem marcação. Depois o Barba Domingues ele faz as trocas, né? Tenta com o Pérez, que na primeira jogada dele basicamente toma o amarelo, então já teve que aliviar um pouco também na marcação. E ali, como você bem disse, o Flamengo recua um pouco porque teve uma pressão, né? Teve uma pressão no primeiro tempo, depois tira um pouco o pé e mesmo assim consegue fazer o gol ali no final com um golaço, uma jogada de ultrapassagem, muita ultrapassagem, né? Muita movimentação com Plata, que fez mais um bom jogo. O Everton Araújo, como o querido fã de esporte ele falou agora no YouTube também, jogou demais. Pedro, Arrascaeta, enfim, repertório, né? Porque isso daí também, um belo gol. Todos os gols do Flamengo, a gente vai mostrar aqui, né? Desde a construção, foram gols bonitos, então é isso. O Leonardo Jardim mostrando porque que essa equipe aí, 7ª vitória seguida, mas o entrosamento ali, né? Não dependendo do brilho individual de jogador nenhum. A equipe como um todo jogando muito bem. Tem uma questão coletiva aí. Aí vem uma pergunta interessante. Os outros clubes, eles estão na mesma realidade do Flamengo em relação à quantidade de jogos, de competições, né? A maioria dos clubes, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Brasileiro. E assim, o Flamengo também não tem muito tempo para treinar. O que explica esse Flamengo se azeitar assim tão rapidamente? É a sequência do elenco, apenas um treinador novo chegando e tentando extrair o que esse time pode fazer de melhor? Como é que a gente explica isso, tendo como base os outros que têm dificuldades com esse calendário para treinar e se acertar? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, primeiro, eu acho que existe um fato óbvio, que o Flamengo pode rodar mais do que os demais times pela qualidade do elenco que ele tem. E mesmo rodando, ele mantém um nível técnico absurdo dentro de campo, né? Mesmo que o Flamengo escale todas as suas reservas, o time que vai entrar em campo é um time muito forte. É um time capaz de fazer as jogadas que o Flamengo fez hoje. Porque o que eu vi no jogo de hoje foi assim, o Atlético sentiu o gosto amargo de quem tenta atacar o Flamengo, de quem tenta mandar no jogo contra o Flamengo. Eu acho que cada vez menos vai ser possível fazer isso. Eu acho que o Flamengo, talvez nos seus momentos de alguma discussão nos últimos tempos, ele era criticado porque ele ficava muito com a bola, ele trocava muitos passes, ele procurava a maneira de atacar e às vezes não conseguia produzir tanto ofensivamente. Esse Flamengo, ele não precisa nem ter tanto a bola para fazer o que fez. E assim, as jogadas dos gols, como disse o Jailson, são maravilhosas. Não é qualquer um que faz aquele tipo de jogada. Para não falar dos gols que não saíram, né? Aquela jogada no primeiro tempo ainda, com o toque de calcanhar do Pedro, o Arrascaeta partindo em velocidade, batendo no cantinho, o Everton faz uma grande defesa. E tantas outras, né? Segundo tempo teve uma da Arrascaeta pro Pedro também, já dentro da área. Porque assim, é um time muito técnico, é um time com muita qualidade e é um time, agora também me parece, pelas características do seu treinador, a gente até falava isso quando o Leonardo Jardim assumiu, que possivelmente o Flamengo já não ia fazer a questão de ter tanta posse de bola, de ficar trocando passes, de ter volume, Não. O Flamengo teria que aproveitar com a qualidade técnica que tem as oportunidades que o adversário lhe daria. E foi o que o Atlético fez hoje, né? Por conta dos seus defeitos também de marcação. O Atlético tentou jogar. É verdade que o Atlético até produziu para fazer 1 ou 2 golzinhos, quer dizer, né? Foram 2 bolas na trave, mas aí eu também ressalto o Rossi. Porque quando o Atlético mete as bolas na trave, as bolas só vão pra trave... E tem desvio do Rossi. Porque o Rossi faz 2 baita defesas e ele já tinha feito uma outra. Então, acho que assim, o Atlético até produziu para fazer 1 ou 2 gols.
mas a questão é que se você dá espaço para esse time do Flamengo, ele faz o que fez, porque é muita qualidade, é um time que está avassalador e que acho que talvez nunca tenha contra-atacado com tamanha voracidade, com tamanha eficiência, com tamanha qualidade. Ô Mari, é exatamente isso, mais ou menos que o Jean falou assim, é o time perfeito pro tipo de jogo proposto pelo Leonardo Jardim, é aí que está dando a liga. Tudo bem? Amigos, boa noite, um beijo pra vocês, fãs de esportes que nos acompanha. Pra mim é um time perfeito, ponto. Tá. Porque a gente viu esse time ser campeão com o Felipe Luiz agora, recentemente, assim. Não à toa a gente tá há algumas temporadas falando do melhor elenco, né, da América do Sul, principalmente. Então, eu acho que já é um time que já deu muita resposta, e não é de agora. Só que eu acho que a mudança de rota de Felipe Luiz para Leonardo Jardim deu uma nova cara para esse grupo. É isso aí. Que é exatamente essa que a gente está acompanhando. Então, assim, o Flamengo finalizou 9 vezes. 9 vezes. A gente já viu agora, quando conseguiu golear também o Independente Medellín, finalizou 24 vezes. Então, assim, ele consegue se adaptar ao adversário e ainda assim manter uma ideia de treinador, né? Essa ideia da agressividade com jogadores espetaculares. Então, assim, você precisa ter jogadores espetaculares como o Jorginho para construir o primeiro gol, por exemplo. Né? Então, a gente não está falando... O Jailson pontou muito bem, são 4 gols muito bem construídos. Não é uma equipe que só numa ligação direta encontra o seu centroavante e o gol acontece. A bola ainda passa, né, em pés importantes dentro desse grupo do Flamengo. Então, assim, o Atlético Mineiro colocou 7 jogadores no campo adversário. Tentou, de alguma maneira, né, não necessariamente propor o jogo, mas gerar certo incômodo ali na saída de bola do Flamengo. E o Flamengo, ele encontrou alternativas, porque esse treinador tem a alternativa certa para esse tipo de jogo. Então, eu acho que é isso, né? Você soma um elenco muito bom, com jogadores de um nível técnico acima da média, então, inteligentes, talentosos. Ele ainda consegue recuperar um Samuel Lino que chega, né, muito grande ao Flamengo também. O Jorginho voltando de lesão e não sente. Então, assim, o Everton Araújo, é muita coisa pra gente falar desse Flamengo realmente. O Everton Araújo, Pedro, né, já alguns jogos voltando a jogar bem. Tá encostando na artilharia do Campeonato Brasileiro, né? Também, né? Com o segundo gol aqui, até perdi as contas, até pra ver quantos gols tem o Pedro, mas tá encostando. O Viveiros estava na artilharia, né? Tá na 8. frente. Deixa eu ver. O Pedro acho que tá chegando lá também, tem gol pela Libertadores também importante, e o Arrascaeta também voltando a entregar muito bem. Acho que assim, a gente tá vendo individualmente também 7 jogador. gols. 7 gols o Pedro. Viveiros, 8. 7 gols, já é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então assim, né, André, a gente está vendo cada jogador individualmente também, além desse coletivo funcionar de forma maravilhosa, a gente está vendo cada jogador individualmente também chegando num nível que a gente não tinha visto ainda esse ano, né? Boa noite a todos, uma ótima semana. Você falou do Pedro, não achei que o Pedro jogou bem, não. Eu achei que ele deu um recital hoje no Horizonte. E tem uma vaga aberta, inesperada, no ataque da seleção brasileira. Eu faço meu comentário. Uma mais do que provável, infelizmente, ausência do Estevão. E talvez o Carlo Ancelotti tenha de redesenhar alguns setores. A mesma coisa vai acontecer na defesa, por causa da ausência essa certa do Militão, que vai passar por cirurgia e tal. E o Ancelotti deu entrevistas ultimamente dizendo que tem, de uma maneira bem clara na cabeça dele, a quantidade de jogadores que ele deseja por setor, porque ele tem uma ideia de quem pode fazer 2 funções e tal. Então, assim, o assunto é o Flamengo, mas o Pedro eu acho que se coloca na conversa, porque não só o Flamengo está jogando cada vez melhor, embora essa seja uma afirmação difícil de você constatar, porque são adversários diferentes e às vezes são escalações diferentes também, mas em termos de ideia de jogo, com as escolhas que o Leonardo Jardim pode fazer, o Flamengo está fazendo jogos cada vez melhores em comparação com ele próprio. Isso. Né? E a gente tinha um Flamengo com o Felipe Luiz, que era um time mais elaborado, que gostava mais de ficar com a bola, e hoje o Flamengo atual, né? O Flamengo dessas últimas partidas, principalmente depois que perdeu um jogo muito fora do que é a sua característica para o Bragantino na volta da data FIFA, que são essas coisas que a gente vai ficar procurando explicação e não vai encontrar, mas desde lá o Flamengo só melhorou. E são contextos diferentes, tem jogo de Libertadores, tem jogo de Campeonato Brasileiro, e a partida de hoje, ela tem um momento crucial, que é quando o Atlético joga aquela bola na trave, que depois espana, né, com o toque do Rossi, a zaga consegue tirar a bola da área, e logo depois do Atlético vislumbrar 1-1, o
Plata é acionado do lado direito e faz a jogada do 2-0. Isso, foi na sequência. Para um time pressionado, em dificuldade, com um técnico que já se convenceu que não vai conseguir trabalhar aqui no Brasil, pelo menos no atual momento do Atlético Mineiro, com críticas da torcida ao time, à comissão técnica, com as quais eu não concordo. A comissão técnica não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Atlético. Mas a diretoria, e hoje as pessoas que dão as cartas, né, do departamento de futebol do Atlético foram criticadas de novo, quando ficou claro para o torcedor no estádio que o Flamengo ganharia o jogo, a questão era quanto seria. E o fato do Flamengo ter feito o quarto gol é um lance de esculacho no futebol profissional. Tem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o último gol que o Flamengo levou do Lanús é um gol de esculacho. Então eu estou falando do o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O Flamengo levou naquele dia um gol que é um esculacho. Não é para acontecer um gol assim, não é. Nesse nível de futebol, principalmente com essas equipes. E o quarto gol do Flamengo, que tem o total mérito da articulação dos jogadores, da inteligência e tal, é um gol em que a defesa do Atlético parece um grupo de cones dentro da própria área. E é claro que uma coisa tem a ver com outra. Já estava 3-0, obviamente, esse é o quarto gol. O time do Atlético está derrotado dentro do campo contra o melhor time do Brasil, com a liberdade que tem e com vontade de fazer mais gols. Sim. Então, assim, esse tipo de coisa mostra realmente que o Flamengo é um time muito difícil de ser enfrentado quando está todo mundo com a cabeça no lugar e querendo fazer o certo. Quando não está, acontece isso aí, é um banho de bola na casa do adversário, no gramado sintético. Como que a diretora do Flamengo fala? Gramado de plástico? Grama de plástico. Hoje não teve nada disso aí, né, em termos de análise e tal, porque o Flamengo passeou, como você disse. E é mais uma sinalização de um grande problema para os adversários, embora o Palmeiras esteja na frente. Esse é o time que tem o maior teto de desempenho no Brasil e na América do Sul. As coisas continuando a andar bem para o Flamengo significam muita preocupação para todo mundo. E, de novo, o Pedro, a continuar assim, eu acho que ele tem que entrar na conversa e talvez ele seja esse jogador que, na hora certa, naqueles últimos metros, né, de uma corrida que, no caso da seleção brasileira, não é tão longa assim, porque o trabalho do Ancelotti não teve um ciclo inteiro. Mas, principalmente porque há vagas e o Pedro é um jogador muito diferente de todos, não existe um atacante / centroavante como ele, né, pelo que ele pode oferecer. Eu acho que ele tem que ser colocado na conversa. Ele dá o show, o espetáculo que ele deu hoje é um espetáculo de posicionamento próximo ao gol adversário. Mas então é o seguinte, Pedro está na pauta de seleção. É dia 18 a convocação, hein? Dia 18. O Pedro está na pauta e se está... Qual o termômetro aí? Como é que tá essa temperatura? Tá quente pro Pedro? A briga dele pra mim é com o Igor Thiago, né? Por conta essa diferença. Isso dessa vaga que o André levantou muito bem em relação ao centroavante, a mudança agora que pode acontecer, né, na convocação do Ancelotti, é principalmente a mudança de posicionamento de alguns nomes, né, que já estarão lá. Eu ia comentar só em relação à mudança de posicionamento. Como a mudança do Felipe Luiz para o Jardim, a gente está falando de resgatar jogador, o Samuelino de fato não tem o que falar. O Samuelino para mim é o cara que o Leonardo Jardim conseguiu potencializar, mais se beneficiou, de fato. Só que o Pedro tem uma mudança significativa no posicionamento dele. E aí ele também está sendo potencializado. A gente não precisa falar em relação aos números, mas ele está participando mais do jogo. Porque com o Felipe Luiz, geralmente o Pedro era o cara da última bola. Então o Pedro ficava um pouco mais isolado lá. Então a Arrascaeta que vinha buscar a bola e o Pedro ficava como o cara para definir as jogadas. Só que com o Leonardo Jardim há uma inversão. O Arrascaeta é o cara da última bola muitas vezes e o Pedro que desce para buscar. Por quê? O Arrascaeta tem dificuldade quando vai jogar de costas. Isso é claro, isso a gente já viu diversas vezes aqui no futebol brasileiro. E quando jogou, né, quando, por exemplo, teve lá o Super Mundial ou os Mundiais, né, o Flamengo acabou disputando. E aí o Leonardo Jardim faz uma inversão. Ele bota o Pedro para baixar um pouco mais e receber essa bola de costas. E o Pedro fazendo esse pivô, ele sai mais da área, então ele participa mais do jogo. Então muitas vezes os gols que o Pedro tem feito é a brecha que ele não teria se ele tivesse lá paradão de pivô de 9. Então muitas vezes, por exemplo, o gol que o Arrascaeta faz hoje lá de cabeça era o Pedro. Nas costas do Pedro. Claro. E o Pedro estava nas costas do Arrascaeta, se o Arrascaeta falhasse. Então, assim, o Pedro também é um cara que se beneficiou muito dessa mudança simples de posicionamento que o Leonardo Jardim fez ali na dupla de ataque, a gente pode considerar dessa forma, e aí colocando de novo o nome dele no radar de possível, né, e da Copa do Mundo. Então, de fato, o Pedro muito bem com o Leonardo Jardim. Essa movimentação, né, André, que o Jailson fala, o Pedro aparecendo junto com o Arrascaeta meio que rouba o gol do Pedro, né?
Rouba o gol do Pedro. Apesar desta movimentação dele chegar, vir se associar, fazer pivô, se associar com jogadores de um lado e do outro, e participar mais do jogo, ser mais coletivo, a bola vai na área, o Pedro tá sempre lá. É isso. Não é o cara que, ele veio, ele teve que recuar um pouquinho mais e tal, e aí passa uma bola na área, se o Pedro... Aí, ó, pronto, ó, é isso aí. Se o Pedro tivesse... Porque ele não tá parado. Não tava... Não, ele não tá parado, exato, ele tá sempre chegando agora. Ele tá fazendo a dele, né? E ele tá, inclusive, fazendo aquilo que ele nasceu pra fazer, que é... Ele fez um gol de peito, que mostra mais uma vez que ele tem recurso, estava muito perto do gol, não dava pra fazer de outro jeito. Ele é um jogador bem diferente, usa os 2 pés, quando ele sai da área, ele gira bem, ele consegue, além de abrir espaço para companheiros entrarem onde ele deveria estar, ele estimula essa movimentação, um jogador inteligente e joga sem a bola. Assim, o Pedro, ele teve ao longo da carreira dele no Flamengo os momentos de insatisfação que ele tornou públicos, né? Sim. Coisa de não ser convocado para a seleção brasileira, teve uma questão com a Olimpíada também. Sim, foi. O veto ali dos aí depois, alguma coisa de não se sentir valorizado, que é algo que faz parte, acho que atualmente os jogadores não têm tido nenhum tipo de melindre em demonstrar essa insatisfação. Aí mais recentemente tem a declaração do atual diretor de futebol sobre o valor dele como alguém envolvido numa possível negociação, essas coisas todas. Mas quando ele está sendo utilizado da maneira que extrai do Pedro as principais características que ele tem, fica muito claro que ele é um jogador diferente no futebol brasileiro e ele faz parte de um grupo, do ponto de vista técnico, de jogadores talentosos e decisivos que, nesse número, só o Flamengo tem no Brasil há muito tempo. E quando todo mundo está de nota 6,5 para cima, que é o momento atual, alguns um pouco mais, mas ninguém abaixo disso, e não dá para você imaginar que sempre vai estar todo mundo no auge, o Flamengo é um time que você não encontra brecha. Eu queria falar do Plata também, vamos colocar uma telinha aí mostrando o rendimento de alguns jogadores do Flamengo pós-Leonardo Jardim. Vamos lá. Tá aí o Plata. Samuel Lino, Gonzalo Plata e Pedro desde a estreia do Leonardo Jardim, tá? Samuel Lino, 12 jogos, 10 como titular. Entre gols e assistências, 7 participações em gols. 7 participações em gols. Plata, 9 jogos, 4 como titular. 1 assistência e 1 gol. E o gol de hoje é um belíssimo gol, hein? Arrancada e finalização. Para quem cobra finalização do Plata, hoje tivemos uma finalização boa do Plata. Não só finalização, né? Exatamente, arrancada, jogada e durante o jogo ele também participou bem. Pedro, 13 jogos, 11 como titular. Cara, são 11 participações em gol. 11, é muita coisa. Fora os lances que ele participa, né? E que não são assistências ou gols, assim como os outros também, como lembrou aqui o André, carregando marcação, abrindo espaço para os companheiros, tudo que uma movimentação proporciona no futebol e que não necessariamente dá origem a uma assistência ou a um gol do jogador. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre um único jogador nesse Exato. E de novo, você lembrou, tem o Everton Araújo, que a gente pode falar daqui a pouco também, enfim, tem outros jogadores. O Saúl, né, já participou até de um lance de gol na primeiro toque dele na bola. O primeiro toque na bola já foi uma assistência, né? Enfim, é um cara que também tem uma expectativa ali nesse meio. Mas eu queria falar um pouquinho do Plata. Resgate. Problemas de integração? Reintegrado, tudo certo, tá tudo bem. De fato. Eu acho que o futebol que ele tem mostrado parece que... Alguém deve ter, né, dado uma resenhada ali com ele. Acontecer. Alguém deve ter ajustado ali o Plata, porque de fato tinha alguns problemas, né? Ele não, enfim, foi o que foi veiculado lá, a questão da intensidade, que ele não estava no mesmo nível dos companheiros, e ali depois é um foco maior, o Plata consegue entregar essa tal da intensidade. E assim, jogando, o Plata tem um diferencial que ele consegue jogar dos dois lados, né? Ele joga pelo lado direito, também jogou centralizado com o Felipe Luiz, inclusive, joga pelo lado esquerdo, era um jogador que inclusive era imprescindível. O Felipe perdeu o Felipe Pedro. Luiz, né? E ele jogava basicamente todos os jogos, o Felipe rodava todo mundo, mas não rodava o Plata. E agora, no jogo de hoje, por exemplo, pelo lado direito, jogou demais. Jogando muito com boas jogadas individuais de drible mesmo, de velocidade, de explosão. A jogada que ele faz o gol ficou com o campo aberto, o Atlético Mineiro... Por isso que eu falei, a minha abertura do programa foi que eu poucas vezes vi tanto espaço pro Flamengo jogar. O Plata domina a bola no meio campo, a gente estava vendo agora aqui. Ele vai embora. E ele vai numa corrida... Não tô tirando a qualidade técnica do Plata, jamais. Mas ele vai numa corrida em diagonal.
e os jogadores, ele tira na habilidade ali, e o resto ele vai meio que fingindo que ia fazer. Os jogadores foram baixando a linha do Atlético, achando que ele fosse dar um passe do Pedro, que eu até tava cobrando dele tentar fazer a movimentação, e o Pedro faz a movimentação, mas os jogadores só correram um pouco para trás e a zaga do Atlético foi toda e ele teve a felicidade ali de acertar um belo chute. Mas, de fato, para mim o Plata entra nessa conversa que a gente está tendo de nomes recuperados, né? O Plata também. Plata, o Lino não precisa falar, mas o Pedro também. Enfim, o Plata dessa tela, o mais surpreendente, eu vou passar para você, Jean. É o Lino. O Plata é o Lino. Aquela porque assim, é o Lino. o Pedro a gente já sabia e tal, Sim, já tinha visto o Pedro arrebentando e tal. O Lino é um cara que estava devendo. Sim. Mas em nenhum momento se tratou o Lino da forma que se tratou o Plata, ou seja, periga de ir embora. Vamos esperar chegar a Copa do Mundo aí para ver se ele se destaca, melhor desempenho e se desfaz do cara. Mas nunca foi sobre técnica, né? Sobre qualidade técnica. Foi em algum momento sobre a questão de finalização do Plata. Problemas de finalização, né? Não, mas exatamente. Mas a ponto de você, entre aspas, abrir mão sim. do jogador, não era porque ele finalizava. Aí já era comportamento. Momentos, então, é aí que entra a questão do comportamento. Nesse aspecto, o Plata é o que mais está surpreendendo ou é o Lino nessa recuperação? Você acha que é o Lino? Né? E para vocês? Eu acho que é o Lino também. Assim, eu acho que é muito importante o que a comissão técnica do Leonardo Jardim até o momento consegue fazer com o Plata. Né? A gente não pode cravar que ele já, né, entre aspas, ajustou o que precisava ajustar, mas é de fato muito importante porque ali você poderia perder um jogador de uma qualidade que ele já demonstrou na equipe e é um diferencial mesmo, assim. Mas como a comissão técnica do Leonardo Jardim recupera tecnicamente o Samuel Lino, para mim é o que hoje me chama mais atenção, assim, de você ver como ele participa muito, a gente mostrou os números ali, né, em participações em gols, como hoje o Leonardo Jardim, ele mexe na equipe porque é preciso mexer, mas sempre que ele pode ter o Samuel Lino, ele tem, porque ele tá entregando, então acho que dessa recuperação técnica, para mim, chama mais atenção o Lino. Porque a gente falava, sobre como era num determinado momento, não era legal ter o Cebolinha no banco de reservas, porque era ele que estava entregando. Sim. Então a gente questionava isso também, né? Até quando o Leonardo Jardim chega, ou ainda com o Felipe, o momento era do Everton Cebolinha. Então, assim, para mim chama mais atenção. Hoje a gente nem se fala do Cebolinha, exatamente. Fala, Jean. Eu queria só fazer uma ressalva de tudo isso, porque eu acho assim, primeiro que eu não tenho muito, para mim não é surpreendente que nenhum desses caras jogue o que tá jogando, porque são 3 jogadores que a gente sempre soube, inclusive no momento em que o Flamengo os contrata, a gente sempre soube que eles podem jogar isso. Então, acho que não tem surpresa. E aí eu quero fazer uma justiça aqui, porque, cara, você lembra disso. Pode falar. Quando o Flamengo troca o Felipe Luiz pelo Leonardo Jardim, a primeira coisa que eu quis dizer aqui é, olha, é óbvio que o Flamengo vai voltar a jogar muita bola, é óbvio que o Flamengo vai voltar a ganhar seus jogos, é óbvio que todos os jogadores vão voltar a jogar em alto nível, e aí, dessa maneira, vai se justificar, supostamente, a demissão do Felipe Luiz. Então, era óbvio que isso tudo também, que o Flamengo ia melhorar com o Felipe Luiz, que o Pedro provavelmente voltaria a jogar bem com o Felipe Luiz, porque, aliás, é bom lembrar, o Felipe Luiz tinha recuperado o Pedro, né? No momento que o Felipe Luiz foi muito criticado por ter afastado o Pedro e ter agido de maneira muito direta, reclamando sobre o Pedro, também da falta de intensidade, de aplicação, de empenho. A questão do GPS. Exatamente. E aí, depois daquilo, o Felipe Luiz recuperou o Pedro. Então, eu só não quero, assim, eu só não acho justo que fique, né, com essa melhora desses 3 jogadores, que eram melhoras prováveis também sob o comando do Felipe Luiz, que não fique essa imagem de, tiraram aquele cara que ganhou Libertadores, que ganhou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que é um técnico de altíssimo nível, indiscutivelmente. Tiraram aquele cara e agora sim, com o Leonardo Jardim, os caras voltaram a jogar. Eu acho que eles voltariam a jogar, não sei se todos ao mesmo tempo, se todos neste nível, mas certamente o Flamengo voltaria a jogar em alto nível e esses caras subiriam de produção, porque também aquele começo de temporada do Flamengo foi um começo de temporada muito turbulento, em que eles tiveram que voltar todas as pressas por conta do que aconteceu no Campeonato Estadual. Então também era normal que o Flamengo sofresse como sofreu, penalizado como são penalizados os times que ganham muito no Brasil, porque foi uma penalização do Flamengo, né? Ter que jogar Mundial, Copa do Mundo, final de Libertadores, brigar pelo Brasileirão até o fim e ganhar os títulos que ganhou. Eu acho que nessa questão, só para antes de passar pro André, que você levantou, Jean, eu acho que é mais a questão do posicionamento em relação a Felipe e Jardim.
E de fato, ele estava. Por exemplo, o Plata era o principal jogador do time. Como você lembrou, era o cara que não rodava. Era o cara que não rodava. Mas acho que o principal ponto, assim, que eu enxergo foi o que o Pedro, que eu já citei, não vou repetir, mas já citei, aquela questão do posicionamento dele mudar. E do Lino é parar de ficar preso na linha lateral. Eu acho que era isso que acontecia muito com o Samuel Lino, que ele ficava muito preso à linha lateral, quando ele dominava a bola já tinham 2, 3 jogadores em cima dele, e hoje ele consegue participar mais do jogo, com um pouco mais de liberdade, um pouco mais centralizado. Talvez seja essa a diferença que também fica evidenciada nos números, né, naquela tela, e que a gente consiga ali, que os torcedores enxergam quando estão em casa, vendo, por exemplo, o Lino participa mais do jogo, o Pedro participa mais do jogo. Aí eu não sei se essa mudança aconteceria com o Felipe, nessa questão de posicionamento. Perfeito, pode ser que não. E tenho certeza que, como são dois técnicos com ideias claras sobre o que eles desejam, sobre o que eles querem, não é aquele técnico, né? Tanto um como o outro são técnicos capazes com ideias claras de jogo. Então é óbvio que o posicionamento não ia ser o mesmo. Mas, como você disse, o Plata já tinha jogado muito com o Felipe Luiz, já tinha jogado em altíssimo nível com o Felipe Luiz. O Pedro jogou também em altíssimo nível com o Felipe Luiz, tanto que o Ancelotti fala que gostaria de ter convocado o Pedro, quando ele era ainda atleta do Felipe Luiz. E o Samuel Lino, aí tudo bem, né? A gente lembra dos 2 primeiros jogos dele pelo Flamengo, que dava a impressão de que chegou um cara completamente de outro patamar, de outro nível. E eu não lembro. Foi absurdo o que o Samuel Lino fez naqueles 2 primeiros jogos. Então, tudo bem, é óbvio que um vai jogar melhor de um jeito, o outro de outro, que um vai crescer sob o comando de um, o outro vai crescer sob o comando do outro. Eu não estou tirando de maneira alguma os méritos do Leonardo Jardim. E acho que o jogo de hoje talvez tenha sido, dentre todas as vitórias do Flamengo, aquela com a maior assinatura do treinador, pelo que ele pensa sobre futebol. Eu só estou querendo fazer justiça ao Felipe Luiz, senão parece que ninguém estava jogando nada por causa do Felipe Luiz. E não é. É porque eles tiveram que voltar daquele jeito e era normal que o começo de temporada do Flamengo fosse o que fez. Foi o que foi. Pode falar, André. Não só a permissividade defensiva do Atlético Mineiro e a quantidade de espaço que o Jailson já apontou no primeiro comentário dele, precisam entrar na análise do jogo e contribuíram demais para o Flamengo conseguir jogar com a tranquilidade e a criatividade que esses jogadores têm. Esse é um time que ele pode alternar fases dentro do mesmo jogo, com mais posse, menos posse, se colocar na frente, que é o que transforma a dinâmica das partidas, não necessariamente dar passos atrás, porque também não é muito a característica da maioria dos jogadores do Flamengo. Quando você tem um adversário que está dentro da sua casa, já tomando 2-0, com o torcedor exercendo uma pressão já há algum tempo, se cria uma situação em que ou essa equipe vai conseguir tirar de dentro alguma força que ela não mostrou ainda e tornar o jogo mais difícil, ou a tendência é que o espaço fique ainda mais disponível, como a gente viu nesse gol aí. O quarto gol, veja, é uma situação que acabou de passar. Essa é a bola do Samuel no travessão. Mas o quarto gol é um gol de final de treino, não é nem começo de treino. É no final do treino, quando então vamos fazer aquela movimentaçãozinha, vocês fingem que tem os adversários aí e tal. Faz a sombra, né? Isso. E aí, pum. É perigoso. E de um segundo tempo que, com 10, 12 minutos ali, a informação de campo era que Leonardo Jardim reclamava. Exato. A equipe baixou, né? Exato. Assim, parece que essa arrefecida do Flamengo... Porque quando o Flamengo faz 3-0 no primeiro tempo, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, bom, meio de semana, Libertadores, Estudiantes fora, ele vai dar uma girada aí e tá certíssimo, eu faria a mesma coisa. Pô, lógico, imagina. Às vezes vai segurar mais mesmo. Exatamente. Não é subestimar o adversário. Você fez 3-0, o adversário já foi pra lona. Você tem um jogo importante no meio de semana e com o calendário que Você tem que pensar em você. Você tem que pensar em você, segura. Mas não parece que foi isso que aconteceu. Porque parece que, pelos relatos dos repórteres ali em campo, é que o Leonardo Jardim queria que o time seguisse jogando, e quem sabe fazendo mais. Mas que eu acho que o jogar do Flamengo hoje era um jogar que, inclusive, permitia ao Flamengo... Também, eu concordo. Não ter que ficar pressionando, marcando alto, empurrando. O Flamengo hoje conseguiu o resultado que conseguiu sem precisar jogar dessa maneira. Sim. E por isso que eu falo que tem muito assinatura do Leonardo Jardim, pela maneira como ele gosta de jogar, e a gente viu no Cruzeiro. E é claro que o elenco do Flamengo é ainda mais forte, ele pode jogar de uma outra maneira. Mas muitas vezes o Flamengo querendo ter posse, querendo marcar lá em cima, querendo ter intensidade o tempo todo, em momentos recentes do seu passado recente tão vitorioso, tinha mais dificuldade para criar do que teve jogando hoje desse jeito. Então eu acho que, no fim das contas,
para esse contexto, né, de inclusive de precisar rodar, de precisar poupar, porque por mais que a gente fale do elenco do Flamengo, é bom lembrar que quando outros times estiverem treinando a absoluta maioria dos seus jogadores ou dando folga na pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo e o Palmeiras principalmente, mas outros times também, vão estar com metade do time jogando, ralando de um jeito que talvez eles não ralem nunca, porque é normal, é uma Copa do Mundo, é uma Copa do Mundo, você joga a sua vida ali. O calendário de Copa é loucura mesmo, né? Exato, e aí o calendário é mais puxado, o empenho, a intensidade é ainda maior, quer dizer, se exige dos caras numa Copa do Mundo por motivos óbvios, algo que não dá pra exigir no dia a dia do futebol, não só brasileiro, mas nacional, então Bom, assim... tá aí, esse foi o Linha de Passe, apesar de imprensa paulista, eu acho que só o Jailson é flamenguista porque ele é carioca, mas encanta a todos, cara. O Flamengo joga muito, tá jogando muito. Aquela margem de evolução que a gente sempre falou nos vídeos anteriores, algum tempo atrás, ela tá subindo ainda. Tem muito até chegar ao topo. O Flamengo joga demais. Agora vamos pegar o Estudiantes pela Libertadores, lá na Argentina, depois tem o Clássico. Meu Deus, e essa série vai continuar? Eu acredito que sim. A oitava, a nona, vitória e assim sucessivamente, porque dia 23 promete, como eles comentaram aqui. Vamos assumir essa ponta sim, é a meta antes da parada da Copa. Parabéns, jogou demais hoje, cara. O Plata, Pedro e a Arrascaeta. Cara, e o Bruno Henrique nem apareceu, né? Não foi necessário, porque ele gosta de um clássico também. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, mete o dedo no like, ajuda a gente a elevar aí ainda mais. Compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.